Estamos ao vivo para todo o Brasil, seu amigo BBT TV na cobertura, trazendo todo o detalhe. Eu e Maurício aqui, nessa tarde do dia 14/5/2020, vamos estar falando sobre o alerta que o presidente Bolsonaro deu para o Brasil no dia de hoje, tá ok? Ele deu um alerta aí falando que o Brasil pode aí a quebrar com o lockdown, porque eles estão projetando isso, né? Não basta apenas tirar o seu emprego, não basta apenas não ter responsabilidade para governar um estado, eles querem quebrar tudo de vez mesmo. Lockdown, paralisação total, para que então se instaure um caos no Brasil, né? Quanto pior, melhor? Pois é. É isso que o senhor Nando Boquete Moura está falando, né? Nando Boquete. Que manda todo mundo para aquele lugar, chama a mãe dos outros de filho de uma... quer dizer... esse é o conservador, hein? Esse que daqui a pouco tá pregando a palavra no canal dele também. Eu sou cristão. Que diabo de cristão é você, meu camarada? Que raio de cristão que é tu, meu camarada? Você tá equivocado sobre o cristianismo e sobre o conservadorismo. Mandando... É engraçado que ele nunca chamou a mãe do ministro da Suprema Corte de filho de uma, né? É um covarde, você, pra mim, é um covarde, apenas isso. Nada mais do que isso, ok? Covarde. Covarde e outra, né? Mostrando sua cara quando o pronunciamento dele é tal e qual o pronunciamento, tal qual o Felipe Neto, né? O outro também, o Felipe Neto, ele ama a minha família, sabia disso, né? Ama os seus filhos. Tá pouco se lixando, né? Essa que é a verdade. Ótima tarde a todos. Vamos conversar sobre o que falou o Bolsonaro no dia de hoje, né? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, voltou a criticar nessa quinta-feira, dia 14, as medidas restritivas adotadas por governadores para conter a proliferação da pandemia de coronavírus. Em conversas com a imprensa no Palácio do Alvorada, em Brasília, Bolsonaro falou sobre o retrato do Brasil atual. Abre aspas com a fala do Bolsonaro. Aperta para todo mundo. Vai tirar os filhos das escolas particulares e colocar em uma pública. Esse é o retrato do Brasil. E está virando um país de pobres, disse o Bolsonaro. Tudo no âmbito dessa crise, né? E ele continua. Vai chegar um ponto, abre aspas com a fala do Bolsonaro, né? Ele continua. Vai chegar um ponto em que o caos vai se fazer presente aqui. O lockdown de fechar tudo é o caminho do fracasso. Vai quebrar o Brasil, o país. Vai quebrar o Brasil, disse o Bolsonaro. Ele ainda acrescentou mais uma fala, abre aspas. Vamos ser fadados a viver em um país miserável. Como tem alguns países africanos subsaariana. Olha só o que ele estava falando. E é verdade, Brasil. Só que, e a culpa é de quem? A culpa é da Suprema Corte, que permitiu isso, a culpa são dos governadores, prefeitos, ok? Que estão aí mantendo o povo preso, não querem aderir ao mandatário do país, que é o presidente Bolsonaro, tudo devido a um viés político, né? Em obedecer ao seu partido. Pois bem, responsáveis são todos esses que aderiram à quarentena, todos, sem nenhuma exceção, ok? Todos que estão aderindo a essa quarentena desorganizada. Temos que nos proteger, sim. Proteger sem destruir o amanhã das nossas crianças, sem destruir o amanhã dos nossos filhos, sem destruir o amanhã dos nossos netos. Se proteger no presente sem prejudicar o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos. Isso sim é o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Com muita responsabilidade, o único, eu posso dizer claramente, com clareza, o único que está pensando em Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos, é o presidente Bolsonaro. Mas aqueles que têm 30, 40 mil, 50 mil no banco, estão de férias nessa quarentena. Mas e o pobre? Não, o pobre continua na miséria, o pobre continua pagando um imposto absurdo e vivendo uma vida miserável, sem qualidade nenhuma, e sem saúde de qualidade nenhuma, sem ensino de qualidade nenhuma. Então esse é o nosso Brasil. Estaremos comentando sobre isso, junto com o nosso amigo Dr. Maurício. Boa tarde, Maurício, se apresente. Ô, BBT, boa tarde a todos os seus inscritos. Mais uma vez é um prazer, é uma honra estar com todos vocês, estar com todos os seus inscritos. E, BBT, só quero dizer mais uma coisinha,
né? Quero dizer uma coisinha aí para os seus inscritos, que curtam, compartilhem, dê um like, pessoal, dê um like nas nossas lives, porque vocês fortalecem os nossos canais, e não só isso, tá? Vocês, além de fortalecer, nos ajudam a trazer a informação, a verdadeira informação, a trazer tudo o que vem acontecendo com o Brasil, de fato. Não é esse mundo de Nárnia, não, que algumas emissoras ficam pregando. Inclusive, até com problema aí saindo do ar, tá? Não dá conta aí, hein? Não, BBT. Só quero dizer a todos os inscritos para curtir, compartilhar, tá? Os nossos canais, tá certo? E, BBT, então, vamos às notícias, né? Vamos lá, então. É o seguinte, pessoal, além do alerta do presidente Bolsonaro, que ele faz acerca do lockdown, né? Paralelamente a esse assunto, vou falar sobre também a cloroquina. Já tem algumas regiões do Brasil que estão aderindo, ok? Como o Piauí, né? O Ministério Público de Piauí, quer liminar para uso de hidroxicloroquina na fase precoce do Covid-19. É isso mesmo, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão no Piauí, ajuizou uma ação civil pública com um pedido liminar para que a Justiça Federal abrigue imediatamente e faça então possível o uso da droga. Maurício, Itália já tem números positivos com o uso da cloroquina. Outros países também estão aderindo ao hidroxicloroquina. E no nosso país, que temos o remédio, né, que só temos a patente do remédio, temos tudo. E ainda existe governadores. Já pensou uma cidade tem que ajuizar uma ação, uma região tem que ajuizar uma ação para usar um remédio, porque os governadores não querem que o cidadão de bem tenha acesso a essa droga como uma medida de se proteger do Covid-19? Pois é, são esses governadores que muitos estão dizendo que estão se preocupando com vidas e o presidente Bolsonaro não, entendeu? É esse sistema que, segundo o jornalista da Cidade Online, fez uma matéria, um tribunal para Mandetta, que eu recomendo que você leia essa matéria do jornal Cidade Online, um tribunal para Mandetta, onde foi feito até um atentado terrorista lá em Manaus. É bom que você saiba dessa matéria, ou você assista às últimas lives que eu tenho falado sobre esse assunto aqui. Tá? É muito importante. Olha só, Maurício, nosso país tem hidroxicloroquina, mas em algumas regiões não se pode utilizar, levando então o cidadão a não ter opções. E se não está usando a hidroxicloroquina, que remédio é esse que eles estão usando? Né? Segundo o jornal Cidade Online, na onde então citou até o Mandetta, né? Existia um protocolo da morte, Maurício. O que está acontecendo no nosso país, Maurício? É de fato aí uma crise, ou temos uma crise ainda pior do que essa Covid-19, você? Pois é, BBT, veja bem. Nós temos uma situação pior do que a Covid-19. Pior que a crise institucional. Entramos numa crise institucional, BBT, do qual, infelizmente, ninguém quer respeitar o poder executivo. Ninguém quer respeitar o chefe de Estado e de governo. Tá? A autoridade máxima do país, infelizmente, BBT, não estão respeitando. BBT, então uma coisa que eu, inclusive, estava até analisando alguns twitters, inclusive do general Mourão, tá? Ele dizia o seguinte: qual investidor vai querer investir no país com toda essa briga? Tá? Qual é o investidor que vai vir querer fazer alguma coisa no país? Não vai. Por quê? Porque há uma insegurança jurídica. E não bastando essa insegurança jurídica, essa crise institucional, BBT, em que não se respeita a autoridade máxima do país. Os únicos que estão respeitando a autoridade máxima do país nada mais, nada menos do que o povo. O povo. O governo federal está respeitando a Constituição, mas
mas os outros dois poderes não estão respeitando. DBT, veja bem, quando você falou dessa ação que estão aí impetrando, né, para poder usar o hidroxicloroquina, DBT, por causa dos estados que não querem, veja se tem cabimento isso, não precisa de ação, sabe por quê, BBT? Não precisava, porque quem legisla sobre a saúde é o governo federal, é a União, não são os estados e nem os municípios, BBT. O efeito é cascata, o que o governo federal manda, o efeito é cascata. Mas isso aí está acontecendo, BBT, sabe por quê? Porque um dos dois poderes, rasgaram a Constituição, deixaram a Constituição de lado, rasgaram a Constituição e falaram o seguinte, ó, quem manda são os estados e municípios. Não, está errado. Então, por isso que estão entrando com liminar para usar o hidroxicloroquina. É inadmissível isso, porque, na verdade, basta um decreto do governo federal, juntamente com o ministro da Saúde, efeito cascata. Isso aí é erga omnes, ou seja, é para todos. Entendeu? Não precisa de ação. Isso aí, BBT, mais uma vez eu falo, ativismo judicial. O governo está sob uma situação, BBT, do qual ele não consegue governar, não dá mais para governar. Então, o que está acontecendo? Um ativismo judicial, tudo agora você tem que pedir permissão a quem? Ao STF. Não é assim. Veja, a Constituição é bem clara. Ela diz que os poderes são harmônicos, porém independentes. Tá? São independentes, harmônicos entre si. Ok, mas não dá o direito de tudo que o governo fizer, todo e qualquer tipo de decreto, claro, não vai ferir a Constituição e não está ferindo a Constituição, tá? O STF tem que pedir primeiro permissão para o STF. Olha a rota aí, olha a rota que foi formada. Porque dantes, você fazia o quê? Todo e qualquer MP e decreto, você passava, de certa forma, muito mais MP, passava para quem? Congresso Nacional apreciar, votar e aprovar. Tem a sua validade, Congresso Nacional e vota. Agora não. Agora primeiro vai para o STF para depois ver se faz algumas modificações para depois ir para o Congresso e olhe lá e caducar. Não existe, BBT, não existe isso. Estamos numa crise institucional enorme, maior do que esse Covid. Bem maior, BBT. E as pessoas não estão se dando conta dessa gravidade. Não é o Covid, BBT, que vai trazer, sabe o quê? Não é o Covid que vai trazer o caos, não. É a crise institucional. Um outro ponto também que eu acho bacana de comentarmos aqui, Maurício, é acerca do isolamento social, né? Vamos tratar também sobre esse isolamento social, que segundo autoridades de Estado, né, como o David Wippe, né? É o Wippe, né? É, o David Wippe. Davi Wippe. Segundo Davi Wippe, entre outros responsáveis pela saúde dos estados, eles estão falando que o isolamento social, povo brasileiro, é a melhor saída aí para se proteger do vírus, né? E eu faço uma pergunta para vocês. A pessoa que está presa, ela não está no isolamento social? Se o isolamento social funciona, por que soltaram o Roger Abdelmaci? Eles estão. Se o vírus está na sociedade, no convívio social, por que Roger Abdelmaci está na rua? Por que Eduardo Cunha está na rua? Ah, mas está no grupo de risco. Pô, aí que deveria ficar preso mesmo. Está no grupo de risco. Se o isolamento social é o caminho para que se a pessoa se proteja desse vírus, coisa que eu não acredito, porque os profissionais sérios estão falando que o isolamento social não funciona. Todo mundo vai pegar esse negócio, não tem jeito. Todo mundo vai contrair isso aí mais cedo ou mais tarde. Então, se o isolamento social funciona, por que soltar bandidos? Por que soltar Roger Abdelmaci? Por que soltar Eduardo Cunha?
A OAB, Maurício, ela está facilitando aí para que saia mais 25 mil presos aqui em São Paulo. Ué, vai entrar... Não, aí entra aquele questionamento. Só se eles querem que os presos peguem o Covid e tragam para a cadeia. E aí, então, se instala uma crise ali dentro do sistema prisional, e muita gente vem a morrer, porque ninguém pode escapar ali do vírus ali dentro. Então, se o isolamento social funciona, então o Roger Abdalmaci, ele está muito seguro, preso na cadeia, vagabundo. Preso na cadeia, vagabundo. Então, tem que levantar essa hashtag. Hashtag volte para a cadeia Abdalmaci. Entendeu? Entenda uma coisa, Brasil, nós fazemos ativismo aqui pró-democracia. Nós somos ativistas pró-democracia, porém uma democracia limpa, justa, e não uma democracia que prenda trabalhador e solte bandido. Nós queremos uma limpeza nesses nossos poderes da República. Por esse foi o motivo que nós, democraticamente, escolhemos esse homem duro e rígido aí, que ninguém gosta, que é o Bolsonaro. Nós escolhemos esse cara aí rígido aí mesmo. Aí, se porventura vazar algum vídeo dele dando bronca no mundo, é pra isso que nós escolhemos o Bolsonaro mesmo. Pra descer pro cacete. Pra colocar a casa em ordem, meu camarada. O Brasil, já passou da hora do Brasil ter um presidente honesto, como o presidente Bolsonaro. Isso já era para ter acontecido há muito tempo, Brasil. Mas o povo, através da internet, foi se informando com o passar do tempo. Você vê, Maurício, eu vou deixar com você esse questionamento. No princípio da quarentena, no princípio do isolamento social, estimava-se que aproximadamente 30 mil bandidos saíram da cadeia e foram para as ruas. Saíram do isolamento e foram para as ruas, supostamente grupo de risco. E Roger Abdalmaci foi no meio, Eduardo Cunha, e entre outros. Ok? E agora a OAB também está visando aí soltar mais 25 mil. Ué, tem alguma coisa errada. O isolamento é a solução? Volta para a cadeia, meu camarada. Lá está seguro. O vírus está na sociedade, então pode votar, Abdalmaci, Eduardo Cunha. Mano, o que você acha disso? É muito estranho esse tipo de procedimento, sendo que o vírus está na sociedade, no convívio social, estão trazendo bandidos para a sociedade novamente, Maurício. Existe uma contradição nisso, Maurício. Você, meu camarada. Olha, VVT, quando se trata desta entidade, que a gente sempre cita e fala que ela não tem existência jurídica alguma, que ela não deveria sequer opinar em qualquer coisa do gênero, mas ela opina porque há um corporativismo, há uma coisa chamada aparelhamento, establishment, há uma coisa chamada mau caratismo, sem vergonhice. A gente sempre cita isso. Veja, e você falou bem, peraí, se tem que ficar todo mundo confinado, se quer o lockdown, por que aqueles presos que lá estão em regime fechado estão sendo contaminados? Por que querem? Maurício, desculpa cortar você. Mas pega esse print e põe na tela enquanto você comenta. É o que eu mandei agora, o último que eu te mandei agora. Mandou, né? Tá bom. Enquanto você comenta aí. Enquanto você coloca aí, quando tiver mandou isso? É o último agora, dos 30 mil presos. Enquanto você põe aí na tela, eu vou ler o pedacinho da nota aqui. A DPEM estima que 30 mil presos tenham sido liberados durante a pandemia. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, né? As medidas visam evitar a superlotação das penitenciárias e diminuir o risco de contágio entre detentos e funcionários. Espera aí, tem contradições. Tem muitas contradições. Põe na tela, por gentileza. Isso. Pode pôr na tela. Muito. Aí você vai comentar em cima desse tema aí. Deixa eu só isso. Direcionar aqui. Aí. Aí. Olha aí, pessoal. Olha na sua tela. E DPEM estima que 30 mil presos tenham sido liberados durante a pandemia. Você, Maurício? Contradições, né?
Pois é, bebê. Não, é totalmente contrário, é totalmente incongruente. BBT não coaduna a informação. Querem fazer um lockdown aqui, mas os presos que lá estão querem soltar. Ah, e já soltaram mais de 3 mil presos, tá? Só aqui em São Paulo, o governador daqui, já autorizou soltar mais de 3 mil presos. Para você ter ideia da situação. Ah, mas são do grupo de risco. Opa, peraí. Estão lá confinados. Se estão confinados, não vão pegar. Mas estão pegando? Estão com medo de pegarem? Tem alguma coisa errada. Se você verificar aqui a notícia em si, né? Ó, a OAB quer facilitar a liberação de 25 mil presos. Gente, mais uma vez eu falo, BBT, essa entidade não tem que sequer fazer qualquer coisa do gênero, não tem que inventar ação, não tem que fazer impeachment, não tem que fazer mais nada. O que ela teria que fazer é simplesmente responder pelos crimes cometidos. É isso que ela teria que fazer, BBT, responder pelos crimes cometidos ao longo dos seus mais de 20 anos, depois de 1991, cometeu crime um atrás do outro, entendeu? Mas por conivência, por corporativismo establishment, por aparelhamento, está aí fazendo todas essas patifarias. E veja, como que uma entidade pode dizer, esse número representa mais de 10%, ou seja, 25 mil, representa mais de 10%, com cerca de 223 mil presos espalhados em 176 unidades. Tá? Então, aí diz assim, 35% dessas unidades, a suspeita de contaminação provocou afastamento de funcionários e isolamento de presos. Desculpa, espera lá, como assim? Como assim? Como é que você pode dizer que tem que soltar todos esses presos se você fala ao mesmo tempo que as pessoas têm que ficar dentro de casa? Porque aí, BBT, eu não vou levar a sério o que esse assessor do governador chamado Davi Wipe, que sequer falou o seguinte, olha, o que eu tomei ou deixo de tomar não interessa. Opa, peraí, como não interessa? Tá com medo de falar que foi curado pela hidroxicloroquina, o remédio do Bolsonaro? Tá com medo de falar isso? Não é homem para falar tal coisa? Agora, o outro médico, o Calil, teve peito e falou, não, eu tomei o hidroxicloroquina e fui curado. O outro já teve peito e já falou e acabou. É isso. Agora, esse aí diz, não, o que eu tomei, eu deixei de tomar, não vem ao caso, não interessa. Ou eu não vou discutir aqui terapêutica. Ah, pelo amor de Deus. Então aí, tomou. Oi? Então tomou, né? Então tomou. Aí vem falar agora, BBT, que o lockdown é o caminho para não ter mais a infecção, não ter mais o vírus, melhor dizendo. Espera aí. O governador, um dos governadores lá dos Estados Unidos, né, acredito, eu acho que o melhor juiz de Nova York, falou que ficou estarrecido quando teve a pesquisa séria, né? Pelo menos alguma coisa tem que ser séria. Disse que o confinamento, as pessoas foram infectadas no confinamento, não foi andando. Foi no confinamento. Aí vem esse tal de Davi Wipe, que se diz infectologista, renomado, isso, aquilo, outro, né, com pedigree, falar que tem que fechar tudo. Pera lá. Fechar tudo para quem? Esse é o X da questão. Maurício, tem mais um print aí que eu coloquei agora para vocês aí, para você. Põe na tela. O precisa saber disso também. Coloca na tela esse print. Eu vou tirar isso, então. É o que eu mandei agora para você, tá? É o último agora. Agora? Falando a respeito que você sabe que eles estão prendendo pessoas, né? Graças a Deus ainda tem pessoas de bem no meio da política que estão aí ajudando a libertar essas pessoas que foram presas. Foram presas por governadores do PT. Pode pôr na tela, por gentileza, para quem você vê. Eles estão aí abusando dos seus poderes, de fato, de verdade. Tá? Vamos dizer assim, estamos numa ditadura de esquerda, né? Olha aí. Sobe um pouquinho para cima. O vereador baiano cria HC coletivo para cidadãos de bem não serem presos por governadores tirando do PT. Okay? Então você vê,
Estão prendendo o povo, né? Então, além dessa quarentena, estão privando a liberdade do povo, estão prendendo. Outro absurdo que aconteceu também, Maurício, foi os manifestantes que foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes protestar contra o próprio, viraram réus aí, né? Vão ter que responder por protestarem. Eu pergunto a todos vocês, aonde está a nossa democracia? Aonde está a liberdade de expressão quando você se manifesta contra uma pessoa pública, e você tem aí a sua liberdade, com risco de ter a sua liberdade cerceada? Aonde está a democracia? Aonde está o Estado de Direito, né? Que eles gostam muito de usar o Estado de Direito e a democracia com palavras para embasar os seus discursos de esquerda. Estado de Direito, democracia, Estado de Direito. Onde que está a democracia aí? Ó, com certeza, amigos do canal BBT TV, essas pessoas que foram presos, que esse vereador baiano está fazendo um HC coletivo, eles estavam se manifestando, que é um direito constitucional. E por esse direito eles foram presos. É igual no caso do Alexandre de Moraes, as pessoas foram protestar, porque o povo quer trabalhar. O povo já tá ligado já. O que estão querendo colocar no Brasil, que é instaurar uma crise generalizada, uma crise de 100 proporções. Então, quer dizer, foram na casa do Alexandre de Moraes protestar. O que aconteceu? Foram presos. Aí foi um deputado, ou deputada, não me recordo agora no momento, ajudou eles a saírem de lá. Mas ainda assim viraram réus, vão ter que responder por estarem protestando ali na frente da casa do Alexandre de Moraes. Que país é esse? Uma pergunta, estamos em uma democracia? Se estamos em uma democracia, que é a democracia do povo para o povo e liberdade, né? Pilares da democracia são liberdades, tanto elas como de expressão. Aonde estão esses pilares nesse nosso país chamado Brasil? São coisas que a gente se pergunta. São algumas coisas que a gente se pergunta que fica aí sem resposta muitas das vezes. Meu amigo, com você. Pois é, BBT. Sabe uma coisa que nessa seara toda aí, né, vem me perturbando de certa forma, são esses ministros dizerem, alguns ficarem falando sobre Estado Democrático de Direito, que eu não sei onde é que está esse Estado Democrático de Direito. Eu fico me perguntando onde é que está isso. Porque, veja, BBT, inclusive, algumas pessoas que foram presas, né, aqui por protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes, eu conheço nas manifestações, né? Já, inclusive, na última manifestação, eles estavam lá e cumprimentei eles, tudo, né? Estava tudo ali, junto com eles. Muito bem, porque estavam manifestando. Isto é o direito de se expressar consagrado na Constituição. Eu vou falar alguns termos jurídicos, sabe? Eu não gosto de ficar falando o juridiquês, que o juridiquês no Brasil acabou. O jurídico no Brasil acabou, praticamente. Então, consagrado na Constituição, o direito de se expressar. E outra, ora, se eu tenho BBT, se eu tenho ali focos de corrupção, peraí, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que tiraram. Por que eu não vou protestar? Por que eu não vou falar? Por que eu não vou denunciar? Não pode denunciar por quê? Se está comprovado tal coisa, está ali. É igual o flagrante. O flagrante é descumprimento da Constituição que esse senhor ministro do STF fez. Como é que não vai se protestar? Ele rasgou a Constituição, BBT. O método que ele usou, totalmente incongruente, não consta. Vou citar aqui, mais uma vez, o ilustre, né? Ives Gandra Martins, que procurou na Constituição onde é que está com o presidente. Não pode nomear, por exemplo, diretor da Polícia Federal e não encontrou nada ali. Mas o Alexandre de Moraes encontrou. Aí a pessoa foi, protestou, falou, isso não é, isso que você fez é rasgar a Constituição, você tem que respeitar a Constituição. Aí ele fala, não, então prende todo mundo. Opa, rasgou de novo a Constituição. Olha só, o cara rasgou inúmeras vezes a Constituição, e ontem, inclusive, rasgaram a Constituição mais uma vez,
com aquela discussão entre os dois ministros, ele e mais um outro lá. Tá? Rasgaram de novo a Constituição. Por quê eles fizeram isso? Por que rasgaram? Porque eles ficam discutindo coisas, e olha só, um jogando, olha como é que são as coisas, BBT. Um fica jogando contra o outro denúncias, porque está sem denúncia. Então jogam tudo isso no ar. Aí eu pergunto, por que também não quebrar o sigilo desses daí? Por que não quebrar e verificar quem é que está dando informações à imprensa, quem fica conversando com a imprensa às escondidas? Por que não fazer isso? Mas não. Querem, por exemplo, saber o conteúdo da fita, até o que se fala da soberania nacional. E outra, prende-se as pessoas, olha só, prende-se as pessoas, agora, se for na frente, se for protestar, tem que prender. Rasgam, é aquilo que eu falo, rasgam a Constituição praticamente todos os dias, BBT. Mais uma vez eu falo, crise institucional, nós já estamos e só está agravando isso. Eu mandei um print para você, Maurício. Um print aí mandei um print do... o último agora que eu mandei para você, quero que você coloque na tela aí também, para que nós venhamos a estar colocando esse tema aí em pauta. Nós estamos debatendo esse tema aí também, que é muito importante, né, para que o povo venha ter discernimento do que está acontecendo. Na realidade, o que está acontecendo no país aqui é uma guerra de uma nova frente contra o presidente Bolsonaro, da nova esquerda. Pode pôr na tela. Sim, Brasil, a velha esquerda, a velha política está falida aqui no nosso país. Então eles têm que começar a mudar o nome dos partidos, tirar o comunista dos partidos. Eles vão começar a se camuflar agora. Olha, após Bolsonaro mostrar exame, né? Panúzio, da chilique e confessa, ficou todo mundo com a cara de bobo. O presidente Bolsonaro mostrou 3 exames, todos deram negativo. Ainda assim, tem muita gente, como o Nando Moura, que insiste aí a dizer que até mesmo pode ser mentira que esse exame deu negativo. Olha que o presidente mostrou 3 exames. Eles querem a todo custo que os exames dê positivo, para que possa, então, ter mais argumentos de chamá-lo de irresponsável, e etc, etc, etc. Quer dizer, essa nova esquerda, Maurício, essa nova esquerda tem que chamar o Bolsonaro de irresponsável, tem que chamar o Bolsonaro de fascista, tem que chamar de homofóbico. Por quê? Porque de corrupto não vai dar. Entendeu? Não vai dar. O cara tem aí 28 anos de vida pública, o cara já é comprovado que não se meteu em falcatrua nenhuma, entendeu? E esse é o motivo pela qual eles querem, então, dar esse laço no presidente. E ficaram com a cara de bobo mesmo, como disse o jornalista. Cara de trouxa. Porque eles são trouxa. Não é por quê? Porque eles são. Entendeu? Porque os fatos estão aí. Eles querem forjar em prova. Por quê? Porque não pode chamar o presidente Bolsonaro de corrupto. Você acha, Brasil? Você acha que eles não gostariam de chamar o presidente Bolsonaro de corrupto? Cara, que gostaria. Se eles tivessem essa prova nas mãos, eles já teriam impeachmentado o presidente, mas não dá, né? Porque justamente o apoio do presidente Bolsonaro se deve ao seu caráter aí como um excelente deputado, e deputado esse sem mácula em seu cartel. Com você, Maurício. Pois é, VT, eu estava aqui lembrando, na hora que você estava falando sobre isso, estava lembrando daquele criador lá de conteúdo que, né, fica xingando todo mundo, e que numa das lives que eu fiz no meu canal, um criador de conteúdo foi lá e falou assim, olha, você sabe que ele está errado, isso, aquilo, outro. Aí eu, né, falando sobre a matéria, depois eu parei e falei, olha, é o seguinte, errado onde? Né? Comecei a falar os pontos. Aí, depois, esse mesmo criador de conteúdo falou o seguinte, falou para eu ir e verificar no canal desse aí que fica xingando todo mundo. Eu falei, desculpa. Mas é aquilo, né, BBT? É o remendo novo em pano velho. Porque dizer nova esquerda nada mais é do que colocar o remendo novo embaixo de toda a podridão. Porque é o que está acontecendo. Não há a possibilidade de dizer que nova esquerda. Vamos mudar o quê? Vamos mudar o vermelho para o amarelo também? Vamos mudar
a cor lá por verde, dizer que é Brasil, pode parar. Tem que assumir os crimes que cometeu, serem presos sim pelos crimes cometidos contra o país, contra o povo brasileiro, porque olha, BBT, isso teria que ser algo assim. No Brasil tem que começar a ser um país sério. Já dizia Charles de Gaulle, já ouviu falar em Charles de Gaulle? Charles de Gaulle é presidente da França. Isso há décadas atrás, quando ele veio, ele falou assim, o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Tá? E veja, BBT, como é que nós podemos ter a seriedade? É começar a prender esse pessoal. Prender o pessoal que está... Não é prender pessoal que tem aí o seu livre direito de expressar, não é isso. É prender corrupto. Prender aquele que acabou com a sociedade brasileira. E ainda continua querendo acabar. Esse sim. E outra, nova esquerda, desculpa. Nova esquerda, para mim, não tem nenhuma conotação. A não ser que essa nova esquerda vai excluir todos esses corruptos. Vai falar, ó, põe tudo na cadeia. Somos nova esquerda, somos só de oposição, isso, aquilo, outro, não concordando com ideias. É uma outra situação. Agora, abraçar, né, todo esse pessoal corrupto, lamento, sinto muito. Aí não tem condições, não. Então, BBT, para você ver como são as coisas. Quando ele falou, após Bolsonaro mostrar exame para uso da chilique, confesso que todo mundo... Esse criador de conteúdo, ele falou, bom, das duas uma, ou ele falsificou, ou ele é um sociopata, dizendo o presidente Bolsonaro, chamando o presidente Bolsonaro de sociopata. Aí este daí diz que fica todo mundo bom. O presidente apresentou três, e todos deram negativo. Todos, BBT, todos deram negativo. Até agora estão buscando um meio, seja na fita, seja onde for, para querer acabar com o presidente. Não consegue achar. Eu mandei para você um print aí, Maurício. Quero que você coloque na tela, por gentileza. Tá bom. Mandei um print aí muito interessante aí. Vai deixar os esquerdinhos aí bem azedo com a gente, viu? São dois, coloca um, depois outro? Tem o último que eu mandei, né? Um antes do que eu mandei para você agora. Um antes do que eu mandei para você agora. Pode pôr na tela, por gentileza. Vou colocar. Isso aí, pode pôr. Põe na tela aí. Ai, papai. Olha aí. Agora a Itália quer produzir cloroquina, a droga da esperança. É verdade? Oh, engraçado, né, filho? Olha aí, pessoal. Quer produzir cloroquina? Quer, filho? Ah, entendi. Droga da esperança, então? Militares expressam vontade de produzir cloroquina. Olha aí, Brasil. Tem mais um print aí que eu mandei para você agora, Maurício. Pode pôr na tela também aí já. O BBT, só um atendozinho engraçado. Pode. Agora a Itália quer produzir cloroquina, a droga da esperança. E aqui aqui tem que protocolar a ação. Né? Aqui tem que entrar com a ação. Na Itália se produz, aqui tem que entrar com a ação. Não, na Itália na Itália está se distribuindo hidroxicloroquina de grátis. Eu vou até mandar esse print para você. Coloque o outro print que eu mandei para você agora também. Vou colocar. Por gentileza. Isso. Vou colocar aqui o outro, BBT. Coloca aí. Isso, põe aí. E na sequência, me deixa um pouco na tela, que eu estou mandando também um outro print para você, já para você colocar na tela para a audiência ver. Aí, teste com cloroquina na Itália dá resultado positivo, tá ok? Esse é o motivo que há militares já comentando sobre a possibilidade deles começarem a produzir a cloroquina, né? Começarem aí a ter esse remédio da esperança, como é chamado lá na Itália, remédio da esperança, tá ok, pessoal?
E aqui no Brasil tem que entrar com ação para você poder usar hidroxicloroquina. Eu mandei para você um print agora, o último. Quero que você também coloque na tela, por gentileza. Que hoje a informação, Maurício, vale ouro. Porque a nossa guerra aqui, a nossa guerra aqui é uma guerra política e de informação também. Brasil, existe uma guerra política e uma guerra de informação também. Aqui no Brasil, senhoras e senhores, temos que entrar com uma ação para usar a cloroquina em alguns estados. Tem que entrar na justiça. E na Itália estão, pode pôr na tela, olha aí, na Itália. Na Itália está distribuindo de graça nas farmácias da Itália. Tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil. E ainda querem fazer lockdown no país, né? Puxa. Engraçado, né, cara? Essa crise do Covid é bem... Deixa eu excluir aqui uns... Aí, excluir uns babacas que estão enchendo o saco do povo e poluindo o chat. Aí, pronto, já excluí. Pronto, acabou, pessoal. Tá tudo pela ordem do chat já, tá? Já excluí os dois que estavam aí. Então você vê, ó, a hidroxicloroquina é distribuída gratuitamente nas farmácias da Itália. E aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil tem que entrar com uma ação. Eu vou mandar outro print para você agora. Mandar outro print, põe na tela aí. O último agora. Mandei. O Brasil tem que ser tudo judicializado. Pode pôr na tela já. Vou colocar aqui. No Brasil, tudo tem que ser judicializado. Não pode o governo federal, que tem um poder para fazer, não pode, porque tem que ser judicializado. Aí, pode pôr. Aí. Olha só aí no Brasil. No Brasil, lá na Itália, tá de graça. Distribuindo de graça hidroxicloroquina. E aqui no Brasil? Enquanto isso, aqui no país Brasil. No Brasil, como que tá no Brasil? Aí no Brasil. Prefeito da Paraíba determina protocolo para uso de cloroquina. Tem que determinar protocolo, tem que entrar com ação, tem que brigar, e pode ter certeza que vão recorrer com esse prefeito governador para não impedir que ele use o hidroxicloroquina. É verdade, pessoal. Entendeu? Tem que fazer protocolo, tem que guerrear, tem que lutar. O negócio é embaçado. Agora vamos para nós finalizar aqui a nossa live. Eu vou mandar mais um print para você agora. Você põe na tela. Eu já mandei agora para você. Você não pode se esquecer desse momento que... Mandei. E já pode pôr na tela. Você não pode se esquecer desses momentos, Brasil. De quem tirou o poder do presidente Bolsonaro, porque tudo vai vir nas claras. Lembre-se de tudo. O presidente Bolsonaro queria manter o seu emprego. Aqui na minha cidade, num hotel aqui na minha cidade, já foram 15 mandados embora, hein? 15 mandados embora. Eu fiquei sabendo meio por cima. 15 mandados embora. Aqui, porque não tem como. Algumas pessoas que eu conheço, só um adendo, já foram nas empresas que eles trabalham, já teve um que foram demitidas 250 pessoas e numa outra mais 200 já. Quer dizer, isso só por baixo, viu? Só por baixo. Quer dizer, então, mas aí vocês têm que se lembrar de quem que é a conta, hein? Olha aí, na tela. Se lembre de quem é quem. Olha. A conta um dia vai chegar. Olha aí. A conta um dia vai chegar. E terá que ser endereçada ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo não permitiu que o presidente governasse. Entendeu? Não permitiu. Então vai vir desemprego, vai vir inflação pode subir, vai acontecer muita coisa. E você tem que saber discernir quem são os responsáveis por essa crise que vai vir depois do Covid. Vai ser gigantesca. Até, acho que uns 10 dias atrás, o déficit estava trilionário já. Estava na casa de 1 trilhão. Sim. Ok? Agora deve estar muito mais... É uma crise que você não sabe o tamanho do estrago que estão fazendo em nossa nação.
Ok? Então vamos saber separar quem é aqui na hora do dia. Ok? Veja aí os estragos, veja o silêncio e veja quem está batalhando em favor das futuras gerações, que até o momento só que eu via só o presidente Bolsonaro e ninguém mais, generalizando mesmo, no modo geral, generalizando. O único que está falando aí, temos que pensar no emprego. O Brasil vai quebrar, né? O Brasil vai quebrar. O único é o Bolsonaro. Tá ok? Mas o vírus mata. Não é só o vírus que mata. Não é só o vírus que mata. Desemprego mata. A fome mata. A falta de dinheiro vai causar falta de saúde, falta de equipamento, falta de remédio. E isso mata também. Então, quer dizer, nós estamos aí investindo tudo em uma crise, vale ressaltar. Sem falar dos superfaturamentos, desvio de verbas que estão acontecendo, entendeu? Tudo para quê? E vale ressaltar também, estamos indo para a eleição. Por que será que eles estão superfaturando, hein? Pense comigo, povo, pense, raciocine, que de fato é visando a eleição, que é dinheiro para a eleição, nego. Ou não, estou enganado, superfaturando para a eleição. É verdade, isso é fato. Então, quando chegar a conta, eu vou falar só uma coisa só aí, pessoal, eu não disse, não avisei. Pode já dar suas considerações finais já, Maurício. Só uma dentro em relação a essa situação, realmente, como está escrito, a conta um dia vai chegar e terá que ser endereçada ao Supremo Tribunal Federal, até pelo simples fato do ativismo jurídico que ele está fazendo no país com muito mais assim, voraz, um ativismo jurídico voraz, Constituição rasgada, e não é Constituição rasgada pelo povo, não. Não é Constituição rasgada pelo povo, não, porque o povo respeita a Constituição. O povo respeita a Constituição, o Executivo respeita a Constituição. Mas o Supremo não está respeitando e rasgou várias vezes. Rasgou várias vezes. E outra, BBT, sabe o que é mais engraçado de tudo isso, como nós estávamos falando? Muitas pessoas estão sendo demitidas, muitas pessoas já estão passando fome, sim. Agora, quando chegar a bater em alguns jornalistas como essa, que eu vou ler rapidamente, quando chegar a bater em uma dessas jornalistas, aí ela não vai dizer mais isso aqui, ó. Ela não vai falar mais esse tipo de coisa aqui, ó. Não ponho o pé na rua há semanas. Leio, aproveito o meu pacote de Netflix, experimento receitas, até comecei a pintar. Né? Exercito-me na esteira da sala, peço tudo por aplicativo. Você não confinado sabota meus sacrifícios, espalhando o vírus. Devo qualificá-lo como antissocial? Quando a crise bater nessa jornalista, eu quero ver o que ela vai falar. E não só isso, daqui a pouco, a roda da economia, o Paulo Guedes falou esses dias, os sinais vitais ainda estão pulsando, mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. A roda da economia ela vai travar e não vai ter dinheiro para pagar sequer servidor e sequer aposentados. Aí eu quero ver onde é que esse povo, e aí está, infelizmente, alguns manipulados por causa dessa mídia que aí está, vão sustentar essa questão de lockdown, vão sustentar esse confinamento. Eu só quero ver até quando vai tudo isso. Porque até então, estão lá fazendo exercícios na sala com a esteira, com isso, pacote, né, de tantas e tantas coisas. Tudo pede por aplicativo. Eu quero ver até quando. Tá certo? PVT, eu só tenho que agradecer por essa live. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui com você e com todos os seus inscritos. Mais uma vez falo para todos curtirem, compartilhar, dar o like, tá? Visitem os nossos canais, mas dá o like, se inscrevam, tá? Não vai só visualiza e não viu like, não. Tem que dar o like, se inscrever, tá bom, pessoal? Passa lá também no canal Maurício Rabelo, dá uma força lá. Tô quase chegando a 1000, viu? Tô quase chegando a 1000, já tá com 928 já. Tá quase lá, BBT, tá quase lá. Então, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado também à Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, CNCC, e todos aqueles, BBT, que estão conosco aí, que apoiam essa causa, como você, e tantos outros aí, youtubers também, que estão junto conosco nessa luta. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, muito obrigado, agradeço a todos pela participação, muito obrigado aí, às 18 horas estaremos aí novamente junto com vocês,
comentando sobre o momento da política brasileira e mostrando para o povo a verdadeira informação, porque você assistindo televisão, você acha que está informado? Muito pelo contrário. Você assistindo televisão, você está desinformado, ok? Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima live, 18 horas. Conto com a sua participação. Um abraço forte, BBT, ligado no YouTube, ligado em você. Obrigado, pessoal. Abraço.